O nono tema é China, Índia e África, os benefícios ocidentais. Veja que quando eu critico é no sentido de as pessoas mudarem os comportamentos, porque todos nós erramos. Então, se a gente vai participar de um mundo único, nós temos que partilhar a unicidade, que é o fato de que eu sou aceitável para você e você é aceitável para mim. Então, as pessoas adularam muito a China, a Índia e a África, porque os ocidentais têm essa benevolência que vem de Cristo, de ver as coisas boas. Mas é um fato que, nos mais recentes 500 anos, particularmente desde Galileu, a tecnociência deu um salto no Ocidente. E 95% ou mais das coisas inventadas são ocidentais. E agora o Japão tem participado, e aí existe, como está em arco, o arco que eu falei lá para trás, que vai da Palestina, também como se fosse uma cruz em círculo assim, vai da Palestina, né? Agora, vendo aí, eu estou fazendo no sentido anti-horário, você vai ver no sentido horário, né? Mas é só pensar no globo, começando na Palestina, uma parte se estende para a Espanha, uma parte para a Rússia, depois prossegue pela Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, América do Sul, Austrália e Japão. Mas também pode ser visto uma extensão para a África. Então se tornaria como se fosse um homem assim, ó, a cabeça na Palestina e um braço para a Espanha e um braço para a Rússia. E aí o corpo descendo, uma perna indo até o Japão, uma perna indo até a África. São os cristianizados. Os demais são os muçulmanos e as outras religiões. E os países não cristianizados se retardaram. E os países cristianizados deram um salto para frente, porque já coloquei essa questão. É a questão da abertura que Jesus promoveu. Abriu o funil, estava assim, né? Ele abriu o funil para permitir passar as coisas para o povo e o povo de volta para as elites. Nos demais lugares isso não foi feito. A cristianização não está completa no Ocidente, mormente no Brasil. As elites são possessivas e concentradoras de renda. Mas em muitas partes foi bem melhor do que aqui no Brasil. A concentração aqui é extrema. O povo não recebe quase nada, significa que a mensagem de Jesus não chegou às elites plenamente. Mas a Índia, a China tem quase 1,4 bilhão, a Índia quase caminhando para 1,3 bilhão e a África toda tem 1,1 bilhão. Então dá 1,4 com 1,3, 2,7, com 1,1 dá 3,8 bilhões, né, de pessoas, quase 4 bilhões de pessoas. Tomando o restante da Ásia, como Japão, Paquistão, Bengala, Sudeste Asiático e assim por diante, dá uns 4,5 bilhões de pessoas não cristianizadas. Embora o Japão não seja cristianizado, ele é muito parecido pela postura do japonês, a dignidade, etc. e tal, a compostura nipônica. Então você pode considerar que 4,5 bilhões não é cristianizado e 2,5 bilhões são. Então são esses 2,5 que estão sob o arco de proteção de Cristo. Os benefícios ocidentais vazaram para esses grandes grupos, para esse grande grupo de 4,5 bilhões.
tomando a África toda, a Índia, o subcontinente indiano, a China e o Oriente todo. E os muçulmanos, a produção e o pensamento ocidentais cristãos vazaram para esses lugares, foram para esses lugares para promover o desenvolvimento. E é o que a gente está vendo em toda parte. Onde eles aceitaram a mensagem ocidental cristã, eles se desenvolveram também, em certa medida. Onde não aceitaram, não se desenvolveram. O mundo árabe todo vive do petróleo, consequentemente da produção ocidental, porque vende o petróleo, consegue dinheiro, com dinheiro compra os benefícios. Em toda parte é assim. Então seria interessante fazer um levantamento no mundo muçulmano, desde o Marrocos até a Sumatra, até os países orientais, qual é a produção autônoma não derivada do petróleo. Porque a exportação é do petróleo, a importação deve ser do mesmo tamanho em bens. Alguém deveria investigar isso, é muitíssimo importante, é fundamental até. Verificar a faixa muçulmana todinha, qual é a não dependência do petróleo. Quer dizer, o que eles autonomamente fizeram, desenvolvendo a bandeira elementar, o transporte da bandeira elementar pelo ar, pela água, pela terra-solo e pelo fogo, energia, que é a internet, a produção autônoma, local, dos muçulmanos, dos árabes e dos muçulmanos, através de toda a faixa equatorial que eles ocupam. País por país, cidade por cidade, ver o que foi produzido que não tenha vindo do petróleo ou de vendas ao Ocidente e ao Oriente. O que eles fizeram nesses 1400 anos de existência do islamismo? A resposta deles a Gabriel foi muito fraca, exceto em termos religiosos de arriar no chão, de fazer o gesto. Mas isso não basta, é preciso servir o povo. Para servir a Deus é preciso servir o povo. E eles não fizeram isso. Tudo no mundo árabe e muçulmano foi voltado para as elites. Foi encaminhado para a ganância e a sofreguidão das elites, as ânsias das elites de gozar o corpo e a mente. Foi isso. A salvação é produzir para o povo. É essa a lição da vida. E às vezes a gente sabe fazer por si. É o povo que precisa de ajuda. Então, e aí, tanto a China, a Índia, a África e os muçulmanos não fizeram autonomamente por si, depender dos benefícios ocidentais. Isso é preciso que se reconheça, para não se trocar os pés pelas mãos. Quem trabalhou mais até agora? Os chineses, os hindus, os africanos e os japoneses, todos os orientais. Os países africanos eu admiro menos, porque as elites são mais perversas do que nos outros mundos. São quase tão perversas quanto as brasileiras. Mas a China, a Índia, o Japão e os demais países do Sudeste Asiático eu admiro muito, porque eles são muito trabalhadores, muito. Então eu tenho grande admiração por eles. Pelos africanos eu tenho menos, porque as elites não trabalharam pelo povo, nadica. Nem o que os chineses, indianos e os asiáticos em geral fizeram. Os japoneses, por exemplo, 80% ou mais se declaram classe média. Então foram os que mais fizeram pelo povo. Por isso o Japão se desenvolveu mais. Cristianizou na prática, maciçamente. E, bom, aí esses grupos, 4,5 bilhões, estão nessa condição de ter aproveitado do Ocidente. E se fechar, se as coisas que vão do Ocidente não forem mais, como os países se comportariam? É o colapso.
É o fim, porque não está plantado na base. Não se trata só das elites fazerem, é preciso que a base tenha sustentação, a coisa fundada na pedra, como Jesus falou, não na areia. Vai desabar, vai sossobrar, vai afundar, submergir no conflito que está por vir. E as pessoas não criaram na base, não estabeleceram padrões de continuidade.